Aleluia. Assim. Meu nome é Pedro, tenho 20 anos, sou coordenador desse grupo de oração. E o tema dessa noite, que o Senhor vem colocando para nós partilharmos, é o batismo do Espírito Santo. Quando eu preparei essa pregação, eu insisti em muitos temas, porque diversas vezes o Senhor veio falar sobre o batismo do Espírito Santo na palavra, mas o Senhor fala muito forte no meu coração, que o Senhor ele não quer falar muito nesta noite, Ele quer agir com o seu Espírito Santo nessa noite. Então, o Senhor vem colocando no meu coração algumas coisas que nós devemos saber a respeito do Espírito Santo para serem partilhadas, mas o que Ele quer verdadeiramente nessa noite é nós sairmos daqui inteiramente batizados no Espírito Santo de Deus. É isso que nós vamos clamar essa noite, vamos fazer essa noite. O Espírito Santo, para que aqueles que não têm ainda nenhuma noção do que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, aquele que faz a união, aquele que completa a Santíssima Trindade. O Espírito Santo é aquilo que vem nos impulsionar, aquilo que impulsiona hoje esse nosso movimento que é a renovação carismática, a viver isso, uma vida nova, a cada dia buscar algo novo, e onde nós podemos encontrar esse Espírito Santo, onde nós podemos buscar esse Espírito Santo, não é só no grupo de oração. O grupo de oração é onde nós nos reunimos para falar sobre o Espírito Santo, para clamar o Espírito Santo. Mas, amados, o Espírito Santo, assim como ele está em toda a essência, nós podemos buscar ele em qualquer lugar. A partir do momento que nós levantamos desejando a presença do Espírito Santo, ele já está ali disponível para ser encontrado. Então vai da nossa vontade, vai da nossa busca, vai do nosso dia a dia, da nossa vontade como cristão de buscar esse Espírito Santo. O Senhor, assim como eu pregava ultimamente no grupo de oração do Paulo e Céu, o Senhor ele tem uma promessa para nós, ele deixou uma promessa antes de partir, que é a promessa do Espírito Santo, é a promessa da salvação. Lá em Atos 1, capítulo 8, ele diz: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, na Samaria, em toda a Judéia, até os confins do mundo. Onde o Senhor quer dizer até os confins do mundo, que não há lugar, amado, que o Espírito Santo não possa entrar. Mas qual é o lugar mais difícil para o Espírito Santo entrar hoje? Não é na sua casa, não é na sua vida, não é na sua escola. O lugar mais difícil do Espírito Santo entrar nos dias de hoje é nos nossos corações, porque por diversas vezes nós fechamos nossos corações e não deixamos a ação do Espírito Santo entrar em nossa vida. O Senhor ele vinha colocando em meu coração que para os apóstolos, para os discípulos, no tempo de Pentecostes, receberam o Espírito Santo, eles permitiram que a graça do Espírito Santo acontecesse na vida de cada um deles. E é isso que o Senhor vem falar nessa noite, antes de eu pegar a passagem para ler. Esse Espírito Santo ele só vai entrar na sua vida hoje quando você começar a desejar uma vida nova. Porque a partir do momento que o Espírito Santo entrar na sua vida, a sua vida não vai ser a mesma. Eu posso afirmar que esse grupo de oração, a partir do momento que os servos começarem a deixar o Espírito Santo falar na vida, eu tenho certeza que a vida de cada um que aceitou esse Espírito Santo não é mais a mesma. Nós não conseguimos voltar à vida velha e aceitar como se fosse coisa normal. O pecado em nossa vida já não age mais como agia antes. Antigamente nós pecávamos e ficava por isso mesmo, porque nós não nos importávamos, porque não achávamos que era possível uma vida nova. A partir do momento que o Espírito Santo entra na nossa vida, o pecado começa a incomodar. O pecado começa a incomodar, nós começamos a nos sentir mal, querer buscar uma vida nova. É isso que o Espírito Santo vem falar hoje. Pega a sua palavra em Atos 2, capítulo 1. Misericórdia.
Bíblia, vamos sentar esta Bíblia lá, para todo mundo acompanhar. Amado, o tema hoje é batismo do Espírito Santo, assim como eu havia falado. E não há passagem melhor para expressar esse acontecimento na história da nossa igreja. Então vamos acompanhar. A minha tradução é um pouco diferente, mas vocês possam acompanhar aí. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como de um vento forte, que encheu toda a casa em que se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia expressar-se. Residiam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando ouviram o ruído, reuniu-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouviu os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e de admiração diziam: esses homens que estão falando não são como todos os galileus? Como é que nós os escutamos na língua de nossa origem? Nós que somos partas, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene, e os romanos aqui residentes, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciando as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Todos estávamos pasmos e perplexos e diziam uns aos outros: que significa isso? Mas outros caçoavam: estão bêbados de vinho doce. Pedro de pé juntou com os outros apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: homens da Judéia e de todos vós que resides em Jerusalém, sede vosso conhecimento o que vou dizer. Escutai com toda a atenção. Este aqui não estão embriagados como podeis pensar, pois estamos ainda em plena manhã. Está acontecendo o que foi anunciado pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos anciãos terão sonhos. Palavras do Senhor. Amados, aqui diz um pedaço, uma passagem, deixa eu só achar aqui. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme lhes concedia expressar-se. Amados, aqueles que realmente experimentam a graça do Espírito Santo sentem algo totalmente diferente. Muitas pessoas começam a orar em línguas, muitas pessoas começam a sentir um formigamento nos pés, nas mãos, na ponta da língua, um calor, uma tremedeira. É expressado de diversas formas, né? Mas o Espírito Santo que repousa sobre nós é o mesmo. Aquele Espírito Santo que antes de Jesus partir, né, para a sua ascensão, ele nos prometia que desceria sobre nós o Espírito Santo, assim como diz na leitura do Evangelho de hoje, né, sobre o Espírito Santo. Então o Senhor, a cada passo, a cada dia, vem confirmando em nós a noção do Espírito Santo. Assim como já dizia a Beatriz Guerra, quando ela proclamava o ano do Espírito Santo, o milênio, né? O milênio do Espírito Santo, né, em nossas vidas. Assim, a igreja hoje, a renovação carismática, vem vivendo um tempo novo. Só que depende de cada um de nós buscar essa graça, buscar esse amor do Espírito Santo. Porque a partir do momento que você experimentar o Espírito Santo na sua vida, não vai ter problema algum que você não irá conseguir enfrentar. Não vai ter dificuldade que vai acontecer na sua vida que você não vai conseguir passar por ela sorrindo. Porque o Espírito Santo é essa emoção, é essa força que nos impulsiona a cada dia. As vontades de desistir na caminhada, as vontades de desistir na fé vão ser bem menores. Por quê? Porque a graça do Espírito Santo vai ser aquilo que nos impulsionará a cada dia.
se você hoje não tem mais vontade de caminhar, se a situação na sua casa está difícil, se o seu namoro está difícil, o seu noivado está difícil, o seu trabalho está difícil, falta clamar mais o Espírito Santo na sua vida. Esse Espírito Santo, eu tenho certeza que a partir do momento que você acordar todo dia de manhã e já começar a clamar esse Espírito Santo, a sua vida não será mais a mesma, porque o Espírito Santo ele tem o poder de mudar a sua vida completamente. É pela ação do Espírito Santo que Jesus curava, é pela ação do Espírito Santo que ele ressuscitava os mortos, é pela mesma ação do Espírito Santo que hoje nós podemos ver milagres, curas, usados nos apóstolos, vários livros, dizendo as coisas que o Espírito Santo fazia. Então, vai depender de um quanto a gente abrir o nosso coração para essa graça do Espírito Santo vir acontecer. A cada dia que passa, o mundo hoje vem enfrentando mais dificuldades, é famílias destruídas, é casamentos destruídos. Mas a Beata Helena Guerra Pedro disse que é seu milênio com o Espírito Santo. O que está acontecendo? Assim como eu pregava ontem, a promessa do Espírito Santo é para todos, mas somente aqueles que abrem o coração para viver esse Espírito Santo é que vão desfrutar dessas promessas. Não é para qualquer um, Deus promete para todo mundo, mas só aqueles que vivenciarem a cada dia a dificuldade de estar na presença de Deus vão ser os que vão desfrutar da salvação da vida eterna. Então depende de cada um de nós, amados, buscar a salvação. Eu não consigo salvar o Paulo, o Diva, o Natan, o Romário. A minha salvação é o que vou buscar. A salvação é individual. Se você não buscar a sua salvação, se você não se esforçar, se você não a cada dia buscar tudo aquilo que o Senhor deseja para você, tudo isso será em vão na sua vida. Porque não adianta você sair da sua casa e todo sábado nesse grupo de oração e todo domingo na missa, não abrir o seu coração de verdade, que tudo isso vai ser em vão. Você tem que começar a viver acreditando que você está buscando uma vida eterna, que você está buscando uma salvação e as coisas vão começar a fazer sentido na sua vida. Se alguém te perguntar, mas por que você se sacrifica tanto? O que você vai receber em troca? Amado, não é nessa vida que nós vamos receber, mas o nosso prêmio maior é assim como o Senhor prometeu. O triunfo de cada cristão, o triunfo de cada dor, de cada sofrimento, de cada queda, toda vez que nós levantamos, o nosso triunfo é a vida eterna. O que você tem feito hoje para buscar essa vida eterna? O que você tem feito para deixar o seu pecado de lado? O que você tem feito para vivenciar o Espírito Santo? Nós sabemos que é difícil, nós sabemos que a cada dia o mundo vem colocando situações na nossa vida que nos afastam de Deus. Mas assim diz a promessa, a promessa são para todos, mas são poucos aqueles que vão desfrutar dessa promessa. O Senhor prometeu para Moisés e para o seu povo a terra prometida, mas nenhum dos para quem ele prometeu entraram na terra prometida, porque eles não souberam vivenciar as leis de Deus. Amado, vamos buscar a cada dia ouvir a voz de Deus. Não vamos deixar os nossos corações duros,
e não lutar, e não se esforçar, muitas vezes, assim como diz na palavra, não resistir ao pecado até o sangue, eu não poderei fazer nada por você. O Senhor te adverte hoje, meu irmão, não deixe esse pecado virar comodismo na sua vida. Tem pessoas que estão apoiadas no seu pecado. Amado, o Senhor te deu 2 pernas para que você possa caminhar, e a sustentação do Espírito Santo. Você não precisa viver apoiado em nada. A sua vida não precisa ser apoiada em nenhum pecado. O Senhor hoje quer te dar uma vida nova. O Senhor prometeu e Ele quer cumprir hoje nessa noite. Mas vai depender do que você vai fazer com esse pecado aí que está no seu coração te magoando. Vai depender do que você vai fazer com ele hoje nessa noite, quando você sair daqui. Amanhã, pela manhã, à tarde, na sua semana. Amado, a dificuldade está lá fora te esperando. Mas deixa o Espírito Santo entrar na sua vida nessa noite, que eu te garanto que você vai ver algumas diferentes. Vivencie o Espírito Santo, meu amado. Ele tem poder de mudar a sua família, de tirar o seu pai do alcoolismo, de trazer os seus familiares para dentro da igreja, para a presença de Deus. Revelação do Espírito Santo, o Senhor vem mudando as nossas famílias. Quantas pessoas hoje sofrem porque não tem seus familiares perto? Porque muitas vezes não tem aquelas pessoas que amam perto. Famílias destruídas pelo pecado, famílias destruídas pela traição. O Senhor quer te reconstituir nesta noite. O Senhor quer te dar o batismo do Espírito Santo, que vai te dar a coragem de sair desta noite denunciando tudo aquilo que está errado na tua vida. Amado, Deus te fez profeta. Não aceite comer as migalhas que caem no chão. O Senhor tem um banquete para você. Assim como o Senhor, cada dia que passa, Ele vem gritando em nossos corações a saudade que Ele sente por estarmos longe. E hoje, nessa noite, Ele quer você mais perto. Ele quer você ao lado dele nessa noite, para vivenciar o Espírito Santo que jamais você vivenciou na sua vida, numa porção muito maior do que o mundo pode oferecer. Amado, depois de sentir esse Espírito Santo nessa noite, você não vai ser mais a mesma pessoa. Senão eu não me chamo Pedro, irmão. Se você verdadeiramente abrir o seu coração, você vai sair daqui diferente. Você vai sair daqui uma nova pessoa. O Senhor coloca agora no meu coração, nós devemos fazer uma experiência nova. Que você que nunca vivenciou essa graça, essa moção do Espírito Santo, o Senhor hoje Ele tem um recado para você. Hoje chegou o seu dia. Hoje é a tua hora. Não é amanhã, não é no próximo grupo de oração. É hoje o seu dia. Se você não dizer o sim hoje, amanhã pode ser tarde. Se você não dizer o sim hoje,
aceite ser batizado com o Espírito Santo hoje.